Oi, tudo bem? Tô aqui de novo. Hoje eu tô aqui, eu gravei um vídeo um pouco antes. Esse vídeo provavelmente eu vou postar também. Primeiro, depois que terminei de gravar aquele vídeo, eu fui escrever um texto. E nesse texto, eu queria comunicar com certos tipos de pessoa que eu conheço, que normalmente não sabem muito bem o que eu tô fazendo, que quando me perguntam, eu não posso dar uma resposta muito extensa e longa, né, muito longa sobre um assunto, né, aprofundando tanto, principalmente, normalmente, quando essas pessoas me perguntam o que eu tô fazendo, eu tô no meio de uma festa. E aí a pessoa pergunta, o que você quer fazer da sua vida? E assim, essa é uma pergunta que, primeiro, ela é muito complexa, né? Não é como se eu tivesse que saber o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer pro resto da minha vida com 20 anos de idade. Por mais que todo mundo ache, é uma convenção social, todo mundo que eu conheço que é adulto não decidiu isso com 20 anos de idade. De verdade, todos os adultos que eu conheço não decidiram com 20 anos de idade o que iam fazer pelo resto da vida. É sério. Então, por que eu deveria? Eu entendo que eu tenho que ter um norte, eu tenho que estar indo para algum lugar, e eu tenho ele. Mas, né? E essa é uma primeira coisa. E aí, para não precisar ficar respondendo isso, eu escrevi um texto que eu vou colocar nas minhas redes sociais. Eu aconselho você a fazer algo parecido. Principalmente se tiver gente perturbando a tua cabeça. Escreve um texto, faz você com você mesmo, se pergunta e vai. Eu fiz. Esse texto é... Esse é quem eu sou. O nome. Vamos lá. Meu nome é Rafael. Tenho 20 anos. Meus pais são Renato e Rosângela. Mas esse não é quem eu sou. Trabalhei 3 anos com refrigeração. Hoje eu trabalho com minha moto. Mas esse também não é quem eu sou. Então, o que eu sou? Aí eu comecei. Eu fui chamado por Jesus e desde então essa pergunta vem tomando conta da minha vida. Eu sempre fui um grande questionador. Me lembro desde pequeno meus pais que muito me amavam brincando que eu sempre questionava toda e qualquer decisão que não passasse pelos meus critérios que eu mesmo definia segundos antes dessa ideia ser apresentada. Como pode imaginar, eu era uma criança muito chata. Mas isso é um bom indicativo de quem eu sou. Talvez a primeira pista que eu tive, mas ainda não era a hora de enxergar. Quando Jesus me chamou, minha vida estava de cabeça para baixo, a especialidade dele. Fiquei meses depois de seguir ele, tentando entender para onde ele queria que eu fosse. Muitas coisas aconteceram nesse percurso, inclusive uma tentativa de frequentar uma igreja. Por mais incrível que podia ser a receptação das pessoas da igreja que eu frequentava, sempre senti que isso era uma parte, mas somente isso, uma parte de um todo. E para ser sincero, acho que uma parte bem pequena. Então continuei procurando. Comecei a ler a Bíblia e pelo amor de Deus, comecei a ler a Bíblia pelo amor de Deus, que é o Evangelho. Jesus muda completamente tudo. Ali estava a grande verdade que eu procurava. Com isso eu simplesmente fiquei fascinado. Nesse momento eu tomei coragem para abrir mão da minha própria vida pela verdade. Eu vi que a verdade independe da religião. Na realidade, a religião é uma tradição. Imaginar que Deus cabe dentro de dogmas impostos por uma doutrina, na minha cabeça nunca fez sentido. Lendo a Bíblia, fica claro que Jesus foi contra a elite religiosa que acreditava entender qual era e qual não era a vontade de Deus. Homens como eu e você que se sentiam mais perto de Deus por terem um cargo dentro do templo, que em muitos dos casos eram passados de pai para filho, então não tiveram nem esforço para ter, nem fizeram alguma coisa para estar ali, né? Depois de entender isso, sempre me veio na cabeça uma coisa: como fazer a sua vontade sem estar dentro de um sistema religioso? Essa pergunta é grande demais para alguém como eu responder. É melhor perguntar você mesmo para o Espírito Santo, que te guia todos os dias. Ele lhe responderá da melhor e mais clara maneira. Mas não se prenda ao que as pessoas dizem.
Você saberá que está no caminho certo quando Jesus te mostrar a direção e as pessoas que você ama disserem para ir para outro lugar. Porque não é seguro ou porque eles não entendem o que você está fazendo. Voltando à pergunta inicial, eu sou um rapaz que aprendeu a confiar em seu Senhor. As minhas vontades são menores em relação às vontades do meu Pai. Aprendo todos os dias com seus ensinamentos. Estudo filosofia, matemática e história por diversão. Estudo biologia por obrigação. E continuarei procurando meu lugar no mundo. Agora me responde você. Quem você é? É isso. Eu não sei se fez sentido esse texto pra você. É um texto que, pra mim tem muita coisa aqui dentro. Me perdoe pela leitura, talvez eu não tenha lido da melhor forma, mas isso daqui foi um rapaz que tem muita coisa pra falar, conseguindo escrever um texto pequeno. E eu fico feliz por isso, tá? Mas é isso, um abração, uma boa semana pra você, pelo menos esse resto de semana, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Tem muita coisa boa que você pode fazer nesses dias, então aproveite com muita vontade, com muito esforço, com muita dedicação aos seus dias para que eles sejam maravilhosos, que você não se arrependa. Que chegue na segunda-feira falando, caraca, que final de semana que eu passei. Mas é isso. Um beijo, tchau.